Então, vamos lá para a aula 5. Para a aula 5, você vai precisar da aula anterior. Precisa derivar polinômios. Lembra que a gente fez lá a derivada de x elevado a n, como sendo nx elevado a n menos 1. E aí a gente viu que soma de polinômios é a mesma coisa que, melhor, a derivada da soma de polinômios é a soma das derivadas, né? Então, se você tem um polinômio do tipo 3x à quinta mais 2x à terceira, para fazer a derivada disso, você deriva cada parcela aqui, né? Então eu vou ficar com 3 vezes a derivada de x à quinta, que é 5x à quarta, mais 2 vezes a derivada de x à terceira, que é 3x2. Então, essa derivada vai ficar 15x à quarta mais 6x ao quadrado. Ok? Muito bem. Na aula de hoje, a gente vai ver duas regras. A primeira é a regra do produto. Então, se você tem duas funções que estão sendo multiplicadas e você quer calcular a derivada disso, o que essa regra diz é bastante simples. A derivada do produto, então, vai ser a derivada da primeira função multiplicado pela segunda, mais a derivada da segunda função multiplicada pela primeira. Tá? Então, se você tem x que multiplica x ao quadrado mais 1, e aí você quer encontrar a derivada dessa função. O que a regra está dizendo é que eu vou fazer essa aqui como f, essa aqui como g. Então, eu vou ter a derivada da primeira, que é a derivada de x, multiplicado pela segunda, mais a derivada da segunda função, que nesse caso vai ficar só 2x, multiplicado pela primeira função. Então, resolvendo isso aqui, eu vou ficar com x ao quadrado mais 1, mais 2x2. Juntando esses quadrados aqui, eu vou ficar com 3x ao quadrado mais 1. Aí alguém pode dizer, bom, eu podia, no lugar de fazer a regra do produto, eu poderia fazer logo o produto da função e derivar do jeito que eu sei. Eu poderia fazer x que multiplica x ao quadrado, com x que multiplica 1. Então, derivar essa função seria derivar a função x ao cubo mais x. X ao cubo mais x é o resultado do produto x por x ao quadrado mais 1. Então, fazendo essa derivada, eu chego em 3x ao quadrado mais 1. Do mesmo jeito que a anterior. Tá? Isso é válido, mas nem sempre vai ser possível fazer, e a gente vai ver mais para frente quando é que não pode fazer. A segunda regra é a regra do quociente. É uma regra parecida, só que diz o seguinte: se você tem o quociente de duas funções e você quer encontrar a derivada disso, o que você faz é derivada da primeira função vezes a segunda, agora menos derivada da segunda função vezes a primeira,
isso sobre a segunda ao quadrado. Tá? Então, vamos pegar as funções do exemplo anterior. Então, se eu tenho x sobre x ao quadrado mais 1, veja que agora você não tem um polinômio simples que resolve isso aqui. Se você quer a derivada dessa função, o que você faz? Essa aqui eu vou encarar como f, essa daqui de baixo como g, e daí eu vou fazer a derivada da primeira função, que é 1, multiplicado pela segunda, menos a derivada da segunda função, vezes a primeira, isso tudo dividido pela segunda ao quadrado. Ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, resolvendo isso aí, eu vou ficar com x ao quadrado mais 1 menos 2x2 dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Esse x ao quadrado menos 2x ao quadrado vai ficar menos x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá? Então é isso. São essas duas regras. Por enquanto, vocês vão ter que memorizar mesmo a regra do quociente e a regra do produto. Tá? E na próxima aula a gente continua com outras coisas.